Vamos introduzir aqui então, né, a geometria de posição, com uma pegada um pouquinho mais espacial. Então, bora lá. Primeiramente, é que é importante falar, os conceitos básicos ou conceitos primitivos da geometria são coisas que a gente não define, a gente simplesmente adota sem definição. Então, a gente tem aqui os entes geométricos, né, a gente chama de entes geométricos, ponto, reto e plano. Então, a gente sabe o que é, mas a gente não define o que é. O que é um ponto? Um ponto é um ponto, né? Não precisa definir. Então, o que a gente pode fazer é analisar a representação de cada um. Ou seja, um ponto, a gente sempre representa um ponto com a letra maiúscula, né? Uma reta sempre é representada com a letra minúscula e um plano sempre é representado com a letra grega minúscula. Então aqui você tem um plano alfa, podia ser um plano beta, um plano gama, um plano pi, né? Então são só formas de representação. E o espaço é o conjunto de tudo isso aí, né? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é estudar as propriedades geométricas, né? Inicialmente, vamos ver os postulados. Os postulados são coisas também que a gente simplesmente aceita sem demonstrar, né? Então, serão os postulados ou proposições primitivas da geometria. A gente vai estudar todos eles. Primeiro, o postulado da existência, né? Ele diz o seguinte: em uma reta e fora dessa reta há infinitos pontos. Preciso demonstrar isso? Não, isso é um postulado. Então, o postulado está me dizendo que em uma reta e fora dessa reta tem infinitos pontos. Pronto, eu tenho que aceitar, tá? Não demonstra um postulado. Então, fica implícito que a reta ela é formada com um conjunto de infinitos pontos, né? A reta são infinitos pontos. Num plano, assim como fora do plano, também há infinitos pontos. Então, o primeiro postulado ele me indica isso aqui. Numa reta e fora da reta tem infinitos pontos. Num plano e fora do plano também tem infinitos pontos. Beleza? O segundo postulado é o postulado da determinação, que diz o seguinte: dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Então, se você tem um ponto que você está chamando de A, né, aqui, e você tem um ponto que você está chamando de B, esses dois pontos determinam a reta AB, né? É uma reta que passa pelos pontos A e pelos pontos B, ou seja, são dois pontos colineares. Dois pontos colineares que estão na mesma reta, na mesma linha, né? Colinear é na mesma linha. Linha lembra reta, então na mesma reta. O outro aqui embaixo. Três pontos não colineares, olha aí agora, são três pontos não colineares, determinam um único plano que passa por eles. Outro postulado. Então você tem aqui ó, o ponto A, um ponto B, um ponto C, que são não colineares. Por que são não colineares? Porque se fosse colineares, eles têm que estar na mesma linha. Então é como se tivesse aqui assim, ó. Tem um ponto A aqui, um ponto B aqui e um ponto C aqui. Ou seja, todos eles estão ó, na mesma reta. Então são três pontos colineares. Para a gente formar um plano, eu tenho que ter três pontos não colineares, como está neste caso aqui, ó. A, B e C visivelmente são três pontos não colineares, né? Não estão na mesma linha. Então, três pontos me determinam um plano. Três pontos não colineares. Tá? Postulado da inclusão, mais um. Se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então ela está contida no plano. Tá? Aqui tem notação matemática, mas não se assuste não que eu vou explicar. Então o que acontece é o seguinte. Você tem um ponto A e você tem um ponto B. São dois pontos diferentes. E a gente viu lá em um postulado anterior que dois pontos determinam uma única reta que passa por eles. Então, este ponto A e este ponto B, que pertencem ao plano alfa, vão determinar esta reta R, né? E essa reta R está contida no plano. Beleza? Então, o ponto A pertence ao plano, o ponto B também pertence ao plano. Então, se A, B, que pertencem ao plano, determinam a reta R, então a reta R também está contida no plano. Tranquilo? Retas concorrentes. O que acontece?
Para duas retas elas serem concorrentes, elas têm que se encontrar em um ponto, tá? Então, digamos que você tem uma reta R, essa reta aqui, ó, uma reta R, e você tem uma reta S. Elas serão concorrentes quando elas têm um ponto em comum, que é este ponto P aqui, é um ponto de interseção. Ou seja, a interseção da reta R com a reta S é este ponto central aqui, P. Então, são duas retas concorrentes, que é até um pouquinho autoexplicativo, elas concorrem, né? Então, são duas retas concorrentes. Retas paralelas. O que são retas paralelas? Bom, primeira coisa, a gente tem dois tipos de retas paralelas, né? Ou são paralelas coincidentes ou são paralelas distintas. Paralelas coincidentes é quando você tem. Vamos imaginar aqui que você tem essa reta, é uma reta. Aqui ele está chamando de A, né? Eu vou chamar de A. Pronto. Esta é a reta A. A reta B é a mesma reta de A, ou seja, A e B são a mesma reta. Então, paralela coincidente é quando elas coincidem. Então, no final das contas, é uma reta só, já que A é igual a B, ou seja, A coincide com B, são duas retas paralelas coincidentes. E no final fica uma única reta, né? Paralela distinta é quando você tem, por exemplo, aqui ó, no plano, você tem uma reta A, tá vendo? Meu desenho ficou meio torto, mas você tem uma reta A. Essa reta, ela é paralela à reta B e é distinta, né? Se fosse coincidente, seria aqui, ó, A igual a B, como eu fiz aqui em cima. Você tem, neste caso, uma reta A que é paralela distinta à reta B. Tranquilo? E eles não têm ponto em comum, porque são paralelas, né? Agora, já que a gente viu tudo em relação à reta, bora ver sobre a determinação do plano. Nós vimos lá no postulado o seguinte: para a gente determinar um plano, eu preciso de três pontos não colineares. Então, com três pontos não colineares, eu determino um plano. Só que existem outras três formas que também me permitem determinar um plano além dessa principal, né? Esse é o postulado. Então, pensa aí na sua cabeça alguma outra forma de determinar um plano que não seja, claro, a gente vai se basear no postulado, porque o segundo, o terceiro e o quarto modo são consequências, né? Vocês verão, ó. O primeiro é o postulado, né? O segundo, por uma reta e por um ponto fora dela. Então eu consigo determinar um plano por uma reta e por um ponto fora dela. Eu consigo determinar também por duas retas concorrentes e por duas retas paralelas distintas. A gente vai demonstrar isso, tá? Esse primeiro é o postulado. O postulado a gente não demonstra, a gente já viu isso lá no início. Esse segundo, terceiro e quarto eu vou dividir em três teoremas, né? Então esse aqui vai ser o primeiro teorema que a gente vai demonstrar, o segundo teorema e o terceiro teorema. Então eu vou mostrar para você do porquê que a gente consegue formar um plano, né, com a reta e um ponto fora, com duas retas concorrentes e com duas retas paralelas distintas. Tudo bem? O primeiro a gente não demonstra porque é postulado, já falei isso, tá? Então, ó, o teorema 1, este daqui, ó, a gente vai demonstrar este teorema, que diz o seguinte: se uma reta e um ponto são tais que o ponto não pertence à reta, então eles determinam um único plano que os contém. Resumindo, né? Uma reta e um ponto fora dela, você determina um plano. Pronto, é isso. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, bora imaginar a construção de como que seria. Só que tem duas coisas que a gente tem que demonstrar, na verdade, né? A primeira é a existência. Por quê? Eu tenho que te mostrar que realmente existe. Porque a gente sabe que por três pontos não colineares, com três pontos não colineares, a gente forma um plano, né? Então eu tenho que mostrar que com uma reta e com um ponto fora dela também existe esse plano. Então a primeira coisa a gente mostrar é a existência desse plano. Realmente existe, ó. Com uma reta e com um ponto fora dela, você realmente tem um plano que você pode determinar, né? E a segunda coisa é a unicidade que eu tenho que demonstrar também. Porque além de eu mostrar que existe esse plano, eu tenho que mostrar que esse plano é único, que não existe o segundo, o terceiro, um quarto, um quinto plano, só existe esse, né? Então vamos por parte.
Vamos mostrar primeiro que realmente existe esse plano e depois a gente mostra a unicidade desse plano, tá? Então, ó, eu tenho, pela teoria da Lorentz, teorema, né? A gente disse que por uma reta, a reta aqui, ó, a reta R, e um ponto fora dessa reta, eu consigo determinar um plano. Só que para isso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar dois pontos que pertençam a essa reta, né? Já que por dois pontos a gente determina uma única reta que passa por eles. Isso a gente viu lá no postulado. Então observe que o ponto A e o ponto B, eles pertencem à reta R, né? E o ponto P não pertence à reta R, já que é um ponto que está fora dela. Beleza? Eu quero mostrar que este plano alfa, eu consigo determinar ele com esta reta e com este ponto fora dela. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, se alfa é determinado pelos pontos A, B, que pertencem à reta, porque tá lá assim, ó, deixa eu tentar refazer o desenho. Você tem aqui o plano alfa, né? Ficou meio tortinho, mas vamos dizer que você tem um plano alfa aqui. Você tem a reta que é determinada pelos pontos A e B, e você tem o ponto P aqui fora, né? Então, este plano alfa, ele é determinado pelos pontos A, B e P. São 3 pontos, correto? 3 pontos, a gente determina o plano. Bom, se ele é determinado por A, B e P, significa que A pertence a alfa, A está em alfa, né? B também tem alfa e P também tem alfa. Tranquilo? Então a gente já sabe que este plano ele é determinado por esses 3 pontos, A, B e P. Sabemos também que alfa é diferente de B, isso a gente sabe por quê? Se isso aqui é uma reta, eu preciso que esses dois pontos sejam diferentes, né? Porque se A fosse igual a B, isso é um ponto só. Então A tem que ser diferente de B para que sejam dois pontos distintos. E por dois pontos a gente traça uma única reta. Tranquilo? Então perceba que se você está determinando o plano por esses 3 pontos e A, B formam uma reta, a gente conclui o quê? Bom, que você consegue determinar o plano pela reta R e pelo ponto P, que é exatamente o que está aqui, ó. Então eu realmente provo que existe este plano, né, com uma reta e com um ponto fora dela, eu consigo determinar esse plano. Primeira parte está provada. Agora eu vou provar a segunda parte. Qual é a segunda? Eu vou mostrar que existe só esse plano, que não existe outro, né? Então é a questão da unicidade. Para a gente provar a unicidade, eu vou fazer o seguinte, ó. Digamos que você tenha um plano alfa e um plano alfa', tá? Então aqui você tem, era para ser A' e B', né? Você tem o ponto A', B', e aqui você tem um ponto AB. Pronto. O plano alfa, ele é determinado por esses 3 pontos aqui, ó, pelo ponto A, B e pelo ponto P. Correto? O plano alfa', ele é determinado pelos pontos A', B' e o ponto P. Eu tenho que mostrar que existe um único plano e não dois. Perceba o seguinte: o ponto A' e o ponto A pertencem à mesma reta, que é a reta R. O ponto B' e o ponto B também pertencem à mesma reta, que é a reta R, porque são pontos colineares. Então, se esses pontos determinam a mesma reta, significa que este primeiro plano alfa, AB, faz parte da reta R, e a linha B' também faz parte da reta R. O que eu concluo com isso? Se alfa é a reta e o ponto P, e alfa' é a reta e o ponto P, alfa e alfa' não é igual? Ou seja, existe dois planos realmente? Não, né? Se alfa e alfa' são iguais, existe um único plano. Então é redundante que eu falar que existe um plano alfa', sendo que ele é igual ao plano alfa.
então está provado a existência e a unicidade deste plano quando a gente tem uma reta e um ponto fora dela. Beleza? Bora para o segundo teorema agora que a gente falou, que foi o teorema, ó, a gente falou que a gente consegue determinar um plano com uma reta e um ponto fora dela, acabamos de provar. E a gente falou que a gente consegue determinar um plano com, cadê meu mouse? Aqui, com duas retas concorrentes. Agora a gente vai provar que a gente também consegue determinar um plano com duas retas concorrentes. Tá bom? Tô bebendo um pouquinho de água. Pronto, bora lá. Como de costume, eu não vou nem me alongar tanto, vai ser até um pouquinho parecido, mas vamos à construção, né? Então, tem o seguinte. Tenho duas retas concorrentes, uma reta R e uma reta S, que se interceptam neste ponto P, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, algo parecido com com a outra demonstração. Eu vou considerar na reta R, essa reta R, um ponto A, tá? Ou seja, o ponto A ele vai pertencer à reta R. E eu vou considerar na reta S um ponto B, tá? Então, B vai pertencer à reta S. E o ponto P, ele é comum às duas, né? Então, P, ele pertence tanto a R quanto a S. Ele é interseção. Tranquilo? E aí eu quero mostrar que eu consigo determinar um plano com essas duas retas concorrentes. Então, eu tenho que mostrar a existência desse plano, tá? O que a gente vai fazer para isso? Deixa eu até pegar esse último desenho aqui, ó. A gente tem um plano, né? Determinado por duas retas que concorrem no ponto P. Aqui a reta R, aqui a reta S. O ponto A é da reta R, né? E o ponto B da reta S. Prontinho. Eu tenho que mostrar a existência desse plano, que realmente existe esse plano alfa. Então, eu sei que alfa ele é determinado por 3 pontos, porque é um plano. A gente determina um plano por 3 pontos. Esse plano ele é determinado pelos pontos A, B, P. Tá aqui, ó. São 3 pontos. Com 3 pontos a gente determina um plano. O ponto P ele pertence às duas retas, isso a gente já falou, tá? E o ponto A, B e P são pontos diferentes entre si, né? A não é igual a P e P não é igual a B. Ou seja, são 3 pontos diferentes. Porque, de novo, se a gente tivesse 3 pontos iguais, eu não ia determinar a reta, né? Então, o ponto AP determina esta reta R e o ponto BP determina esta reta S. O que eu concluo com isso? A reta R está contida no plano alfa? Está. Porque todos os pontos aqui de R estão no plano alfa. A reta S está contida no plano alfa? Está, porque todos os pontos da reta S pertencem ao plano alfa. Então isso me indica que essas duas retas R e S formam um plano alfa. Ou seja, estou provando a existência deste plano. Realmente existe. Com duas retas concorrentes, eu consigo formar um plano, determinar um plano. Beleza? Provei a existência. O que eu vou provar agora? A unicidade. Porque, como a gente fez lá, eu tenho que dizer que realmente existe e que esse plano é único. Que não existe outro. Então, o que eu vou fazer ó, é algo parecido. Eu vou considerar na reta S um ponto B', e eu vou considerar na reta R um ponto A'. Beleza? E aí, o plano alfa ele é determinado pela reta RS, obviamente, né? Que é pelos pontos A, B, P, como a gente fez, ó. A, B e P. O plano alfa', ele é determinado pelos pontos A', B', P. P é este ponto de interseção. E aí a gente conclui o seguinte:
Se a linha e A são dois pontos colineares, o que é ser colinear mesmo? É fazer parte da mesma reta, é isso? A linha e A fazem parte da reta R. B' e B fazem parte da reta S. Então, se são pontos colineares e você tem aqui eles determinando a mesma reta, eu posso dizer que o plano alfa' é igual ao plano alfa. Ou seja, não existe dois planos, só existe um, que é o plano alfa. Beleza? É algo parecido. A lógica é parecida com o que a gente fez no anterior. Né? E por fim, o terceiro teorema, olha lá. Por duas retas paralelas distintas, a gente também determina um plano. Então, vamos provar que a gente consegue determinar esse plano. Né? Bom, esse, inicialmente, resistência, a gente vai considerar só a definição. Porque é uma consequência. Né? Porque, ó, se uma reta R é paralela a uma reta S, consequentemente elas são diferentes, né? Porque são paralelas distintas, correto? Então, se elas são paralelas distintas, né? R paralela a S e RS são duas retas diferentes, isso a gente sabe que a gente consegue determinar um plano passando por essas duas retas. Isso pela definição, né? Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou provar de novo a unicidade. Que existe somente um plano e não dois, três, quatro, cinco planos, né? É bem simples. Vamos fazer o seguinte. Vou considerar este plano, considerar duas retas paralelas, tá vendo? R e S são duas retas paralelas. Considerar dois pontos aqui em R, o ponto A e o ponto B, e um ponto P aqui em S, porque eu preciso de três pontos para determinar o plano. Pronto. E eu quero dizer que este plano alfa', ele é o mesmo plano de alfa. Não tem dois planos, só tem um. O que a gente vai fazer? Bom, alfa ele é determinado por quais pontos? Bora lá? Opa. Pelos pontos A, B e P. É o plano alfa. Correto? O plano alfa', ele é determinado por quais pontos? Bom, da mesma forma, A, P e B. Preciso falar mais alguma coisa? Bom, se alfa é determinado por A, B, P e alfa' é determinado por A, B, P, alfa e alfa' são o mesmo plano, né? Então não existe mais de um, só existe um plano que é o plano alfa. E a gente prova a unicidade, tá bom? Bora lá então, só pra gente finalizar, daqui a pouco tá terminando. Mais uma questão das posições das retas. A gente vai ver retas reversas. Por quê? Até agora nós vimos retas que são retas planar, que estão no mesmo plano, né? Retas coplanares. Retas reversas são retas que não estão no mesmo plano. Então, digamos que você tem uma reta que esteja, sei lá, vou fazer um desenho meio ruimzinho aqui, mas você tem uma reta que está aqui em um plano, né? E você tem uma reta que está aqui em outro plano, elas são duas retas que não estão no mesmo plano. Então, são duas retas reversas. Quando são retas não coplanares, a gente atribui esse nome a elas de retas reversas. Beleza? E aí, em relação a figuras que a gente consegue formar com essas retas, quando a gente está lá na geometria plana, que a gente estuda o triângulo, o quadrado, os quadriláteros, né, e outros polígonos. Por que são polígonos planos? Porque todos os vértices desses polígonos, por exemplo, um quadrado assim, ó, todos os vértices desse quadrado, eles passam em um mesmo plano. Então são figuras planas, né? Quando você tem uma figura em que esses vértices não estão no mesmo plano, por consequência lá das retas reversas que a gente viu agora, eu vou chamar essa figura de figura o quê? De uma figura reversa, né? Então se um quadrilátero, aqui você tem um quadrilátero plano, que é um quadrado, né? Se você tem um quadrilátero
em que os vértices desse quadrilátero estão em planos diferentes, é um quadrilátero plano? Não, é um quadrilátero reverso, né? Porque os vértices são vértices não coplanares. Tranquilo? E só para recapitular, ó, em relação às posições das retas, né? Elas podem ser concorrentes, que a gente viu, paralelas ou reversas. Então, sejam as retas R e S distintas, né? São duas retas diferentes. Elas podem ser retas coplanares, que estão no mesmo plano, ou retas não coplanares. Se elas forem não coplanares, elas são reversas. É o que eu falei com vocês agora. Se elas são não coplanares, elas são retas reversas. Se elas são coplanares, aí a gente tem algumas vertentes, né? Se elas são coplanares e têm um ponto em comum, elas são concorrentes. Então, no mesmo plano, duas retas coplanares no mesmo plano, e aí tem uma reta que é assim e uma reta que é assim, tem um ponto em comum, são retas concorrentes. Se você tem duas retas coplanares e que não têm ponto em comum, são duas retas paralelas, distintas, né? Uma reta R assim, uma reta paralela a R, não tem ponto comum, tá? Isso para paralelas distintas. Se elas forem paralelas coincidentes, a gente viu que todos os pontos de um é igual, né, a outra. E só para a gente finalizar, em relação aos planos, o teorema da interseção dos planos, tá? Diz o seguinte, ó: se dois planos distintos têm um ponto comum, então a interseção desses planos é uma única reta que passa por aquele ponto. Esse teorema aqui eu não vou demonstrar não, eu vou mostrar na verdade pelo GeoGebra. Só mostrar isso para vocês aqui antes, rapidinho, que lá a gente viu as retas. Quando duas retas elas se interceptam, a interseção de uma com a outra é um ponto, né? E a gente chama essas retas de retas concorrentes. Quando dois planos se interceptam, a gente chama ele também de planos concorrentes. Pode ser planos concorrentes. Vocês vão encontrar mais com mais frequência chamando de planos secantes, mas é a mesma coisa, tá? Se dois planos se interceptam, ou são planos concorrentes ou secantes, mesma coisa. E aí o que vai mudar? Na interseção de duas retas concorrentes, isso deu um ponto. Na interseção de dois planos, não vai ser mais um ponto. Então eu vou utilizar aqui o GeoGebra só para vocês observarem que realmente não é um ponto, tá? Então isso aqui, ó, é o plano R3, né, para a gente trabalhar com espaço, para quem não tá ligado. Porque o que vocês estão acostumados, deixa eu até trocar aqui rapidinho, é o plano cartesiano, né? O plano R2 é um plano bidimensional. Então se, por exemplo, você coloca um ponto aqui, ó, um ponto A, 2. Pronto, o ponto A, 2. A coordenada x dele é 1, né? O x é 1, o y é 2. Quando a gente vai trabalhar no espaço, o que muda é que você vai ter uma coordenada a mais. Então aqui você tem x, y. Quando você passa para o espaço, você tem x, y, z, que é esse eixo azul. Isso aqui, ó, é exatamente o plano cartesiano, tá vendo? R2. O plano R2. E aí a gente adiciona o eixo Z para tornar ele um plano R3 tridimensional, tá? Então, bora fazer o seguinte. Eu vou colocar alguns pontos para a gente determinar. Colocar pontos aleatórios aqui, tá? Só para a gente observar. Então, digamos que eu tenho um ponto aqui, sei lá, 2, 3. É um ponto. Vou colocar outro. 4, 5, 6. Opa, parêntese. 4, 5, 6. Outro ponto. Mais um. -2, -1 e 2. Pronto. Então eu tenho esses três pontos, correto? Por três pontos, eu consigo determinar um plano. Então eu vou utilizar aqui essa ferramenta para determinar o plano para mim que passa pelos pontos A, B e C. Pronto. Este é o plano que passa por esses três pontos. Ó, tá vendo? É o plano que tem esses três pontos aqui. Pronto. Deixa eu mudar ele de cor. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um outro ponto, um outro plano, né? Com outros pontos. Então eu vou colocar aqui um ponto D,
sei lá, menos 5, menos 4, menos 3. Faltou parênteses de novo. Menos 5, menos 4, menos 3. Vai ser um ponto. D. Outro ponto é, já que eu preciso de 3, né? Ponto E vai ser 1, 5, 8. Pronto. E o ponto F vai ser 6, 7 e menos 1. Pronto. 6, 7 e menos 1. Tá? E aí, a gente vai botar aqui. Pronto. Vou utilizar a ferramenta novamente para pegar para mim essa interseção dos pontos E. Interseção não, né? Criar o plano que passa pelos pontos E, F e D. Este é o plano determinado pelos pontos E, F e D. Então eu tenho este ponto aqui, o vermelhinho, que eu determinei com ABC, 3 pontos, e tenho este plano azulzinho que eu determinei com D e F. Tranquilo? A interseção desses dois planos vai formar um ponto. Bom, eu vou utilizar esta ferramenta aqui, ó, de interseção, e observem o que que ele vai gerar para mim. Eu vou selecionar aqui ó, a interseção do plano azul com o plano vermelho. Olha lá. A interseção do plano azul com o plano vermelho deu uma reta e não mais um ponto como foi lá com as retas concorrentes. Então, quando dois planos são concorrentes, a interseção deles, na verdade, é uma reta. Olha aqui, ó. E aí, fazendo jus ao teorema que a gente viu, ele dizia aqui, ó. Ele me disse, se dois planos distintos têm um ponto em comum, então eles têm pelo menos um outro ponto em comum. Você conseguiria explicar isso aqui, o motivo disso? Porque, ó, se eles têm um ponto em comum, digamos que seja esse ponto D, e a interseção deles é uma reta, então isso aqui tudo é ponto, ó. Ele tem que ter pelo menos um outro ponto comum. Então isso aqui também é comum, isso aqui também. São vários pontos, todos os pontos que pertencerem a essa reta são os pontos de interseção neste plano, né? Já que uma reta, pelo postulado já lá, a gente viu que é um conjunto de infinitos pontos. Tranquilo? Então aqui, ó, para dar uma visão um pouquinho mais espacial para vocês, de que a interseção de dois planos é uma reta e não mais um ponto. Tranquilo? Um ponto único, né? Que a gente viu que são infinitos pontos. A reta são infinitos pontos. E aí, essa parte de inicial, introdutória, né, da geometria de posição, a gente finaliza por aqui.